Olá, seja bem-vindo ao podcast do Teu Psicólogo. A cada episódio respondo a uma pergunta sobre psicologia e saúde mental. Eu sou o vosso anfitrião, Marco de Melo Martins. Qual a diferença entre perturbação obsessivo-compulsiva e perturbação da personalidade obsessivo-compulsiva? A perturbação obsessivo-compulsiva é uma condição crónica e bastante comum. O aspecto central deste problema psicológico é o aparecimento de obsessões, ou seja, pensamentos, impulsos ou imagens intrusivos, persistentes e desagradáveis, e compulsões, ou seja, comportamentos destinados a diminuir o sofrimento resultante das obsessões. Este padrão interfere significativamente com a vida da pessoa. A pessoa acaba por reconhecer que os sintomas são excessivos ou irrazoáveis e a idade média de aparecimento deste problema situa-se nos 20 anos, com 70% dos casos a aparecerem antes dos 25 anos. Afeta 0,5% a 3% da população geral, atingindo na mesma proporção homens e mulheres. As investigações sobre a origem deste problema apontam para desregulações neuroquímicas, com destaque para os sistemas serotoninérgicos e dopaminérgicos, e os achados imagiológicos incluem a redução do núcleo caudado, uma estrutura situada na região profunda do cérebro, e anomalias no chamado giro orbitofrontal. Parece padecer de deficiências metabólicas. Os estudos de gêmeos sugerem também uma substancial componente genética deste problema. Passando então às obsessões mais comuns, são elas a obsessão de contaminação, de ordem ou simetria, de segurança, dúvida, pensamentos indesejados de natureza sexual ou agressiva, escrupulosidade, ou seja, medo de cometer um erro, violar a lei ou transgredir alguma norma religiosa. As compulsões mais comuns são verificar, por exemplo, portas, janelas, a segurança das crianças, limpar ou lavar excessivamente, contar ou repetir ações um determinado número de vezes, dispor objetos de uma maneira particular, tocar objetos, acumular objetos, confessar ou procurar constantemente ser tranquilizado pelos outros e fazer listas persistentemente. A condição é tratada com fármacos antidepressivos em doses tendencialmente mais elevadas e também terapia comportamental. Terapia essa que envolve expor repetidamente a pessoa ao conteúdo das obsessões, prevenindo ao mesmo tempo as compulsões associadas. Um exemplo prático seria expor gradativamente a pessoa à sujidade, ao mesmo tempo suprimindo substancialmente o número de vezes ou o tempo passado a lavar as mãos. 30% dos pacientes com esta condição melhoram, 40% a 50% melhoram apenas moderadamente e 20% a 40% têm sintomas crónicos. Em relação à personalidade obsessiva-compulsiva, quando o pensamento e a ação impulsionam psicologicamente alguém, em clara desproporção com o sentimento, a sensação, a intuição, a escuta, o divertimento, o sonhar acordado, o gosto pelas artes, quando existe este padrão, podemos inferir uma estrutura de personalidade obsessiva-compulsiva. Expressões como o viciado no trabalho podem sugerir um caráter obsessivo-compulsivo. Este problema surge no início da idade adulta e é então um padrão global e difuso de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle mental e interpessoal, em detrimento da flexibilidade, da leveza, da abertura e eficiência, que surge no início da vida adulta, que está presente em vários contextos. Envolve uma vivência interna de dúvida, de indecisão, de cautela, de rigidez, de perfeccionismo e preocupação com ordem e controle. São pessoas muito preocupadas com controle e retidão moral. Por vezes são religiosas, bastante trabalhadoras, autocríticas e confiáveis. E exibem aversão à incerteza. É comum procurarem a terapia pela indecisão entre dois namorados, 2 licenciaturas, 2 oportunidades diferentes de emprego e outras situações semelhantes. Evitam tudo o que é carregado de afeto e saem-se bem em situações que requerem minúcia. O tratamento é a psicoterapia de orientação analítica ou terapias integrativas que partem da perspectiva cognitivo-comportamental, como é o caso da terapia dos esquemas de Jeffrey Young. Resumindo, a perturbação obsessiva-compulsiva envolve pensamentos e comportamentos indesejados,
geradores de sofrimento e interferindo substancialmente com a vida da pessoa. A perturbação da personalidade obsessivo-compulsiva diz respeito a um padrão global e persistente de rigidez e inflexibilidade. A grande diferença está na presença ou não de verdadeiras obsessões e compulsões. É importante ressalvar que, num número apreciável de casos, as duas condições podem coexistir. Obrigado por ouvir o episódio 29 de O Teu Psicólogo. O podcast está disponível em oteupsicologo.substack.com e em todas as principais plataformas de podcast, das quais destaco a Apple Podcast e o Spotify. Para qualquer esclarecimento ou exposição de alguma dúvida, podem contactar-me através do endereço de e-mail marcomelomartins86@gmail.com. Até breve.